Gente, boa noite agora formalmente. Boa noite. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, a associação. Eu já estava muito feliz e honrada depois de ter visto o filme institucional, agora fiquei duplamente honrada. Também é um agradecimento aí à TV Cresce, que vai conseguir fazer que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas. E aqui espero atender a necessidade de todos, né, que vieram por conta do tema. Embora a casa esteja cheia, a gente tem um microfone aqui e para mim é bem legal se vocês interagirem, até porque se a gente deixar todas as dúvidas para o final, provavelmente vocês vão esquecê-las. Então não se preocupem, eu não vou perder o fio da meada, a participação de vocês é bem-vinda, tudo bem? Aí vocês querendo perguntar, questionar alguma coisa, colaborar, levanta a mão, tem alguém que vai levar o microfone para vocês, tudo bem? Bom, só para vocês, teve toda uma apresentação formal, mas tudo que é dito por alguém. Vou compartilhar com vocês rapidamente como é que eu fui parar nesse lugar que chama coaching. Para vocês terem uma ideia, a minha formação inicial foi em processamento de dados. Tudo que eu queria na vida era ficar muito longe de pessoas. Eu vou subir aqui para vocês não ficarem com torcicolo. Melhorou? Melhorou. Então, eu fiz processamento de dados, fui fazer estágio no mercado financeiro, e aí a sua fala me deu muitos ganchos, porque me especializei em comércio exterior, né, operava com moeda estrangeira, e aí, quando o Fernando Henrique cruzou na minha vida, né, com o plano cruzado, depois com a URV e plano real, o mercado mudou um pouco, né, e aí eu fui partir para um outro lado, que foi planejamento estratégico. Me especializei em marketing e descobri que planejamento estratégico era a solução para um mundo melhor. Até que existe quem trabalha com marketing estratégico tem um tópico chamado pessoas. Né? E aí, empreendedores sabem, a gente faz o plano de negócios, está tudo lá, analisa mercado, produto, segmentação, ponto de venda, preço. E aí o vendedor não vende, a recepcionista não fica na empresa. E aí foi quando foi despertando meu interesse para entender o porquê essas pessoas não ficam. Né? O porquê que a gente não consegue formar equipes, ou porque muitas vezes a gente mesmo não está feliz com a nossa carreira. Primeira descoberta disso tudo foi que as pessoas se conhecem muito pouco, a gente não tem muita clareza para que servimos, então fica muito difícil a gente saber aonde a gente quer trabalhar. Então, a gente não se entende como útil. A gente não tem muita clareza das nossas motivações. E aí, desde 2010, 2002, 2010 definitivamente, aí eu larguei, eu fiz carreira na indústria automotiva. Em 2010, eu realmente larguei e fui fazer o que eu acredito, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, mas partindo desse princípio. Porque bons empreendimentos, porque bons projetos, eles não seguem adiante, porque a gente não consegue formar uma equipe, porque a gente não consegue reter talentos. Né? Então, um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Né? Acho que como todo bom professor, todo bom palestrante, era só para ver se vocês estavam acordados. Como todo bom professor, todo bom palestrante, a gente gosta muito de metáfora, né? Então, vou contar para vocês como é que a gente entende o ser humano. Todo ser vivo vem para o planeta com uma missão. Né? Pode ser um peixinho, um gatinho, o ser humano também. Né? Missão vamos traduzir como vocação, como carreira, como trabalho. Né? Até por outros lugares que também nos conhecemos, a gente sabe que a melhor forma da gente construir um mundo melhor é a partir do nosso trabalho, a partir da nossa carreira. Né? E só que tem alguma coisa que acontece que não vem ao caso entre 7, 14 anos, enfim, que eu saio dessa tal missão, eu saio dessa tal carreira. Né? Influência do pai, da mãe, a mídia, um tio que eu amo muito e fez engenharia, e eu resolvo fazer engenharia, nem sei porquê, mas eu vou fazer engenharia. Aqueles famosos testes vocacionais que sai lá o título médico, teu pai nem te pergunta e te escreve no vestibular de medicina. Aí já começam a rir, outro chora aqui, enfim. E aí você tem um grande desafio, porque quando você vem com essa vocação, com essa missão, a natureza também te manda uma caixinha de sobrevivência.
Nessa caixinha, dentro dela, tem nossos talentos, virtudes, pontos fortes. Aí vai depender do autor que vocês quiserem entender. Então, a gente vem, sim, com esses talentos e aí a gente vai usá-los na nossa missão. Quando eu saio da minha missão original, do que a gente chama de propósito de vida, aqueles talentos já não servem mais. Então, vocês imaginem um serrote querendo martelar, um peixe querendo subir em árvore, e é um pouco disso que acontece com as nossas carreiras. Só que, diferente do peixe, diferente do gatinho, a neuroplasticidade do cérebro humano, e aí a neurociência nos ajuda muito com diversas coisas, nos dá a capacidade de aprender qualquer coisa, inclusive aquilo que não viemos fazer. Então, o que a gente vê muito atuando como coach? A pessoa se desentende com a sua equipe, faz mais um MBA. A pessoa se desentende com o teu gestor, faz mais um idioma. Então, assim, a gente vai aprendendo coisas ao longo da vida que muitas vezes a gente não sabe nem para que serve, nem o que vai fazer com aquilo, né? Isso é diferente. Gato é gato, peixe é peixe, mas o ser humano pode ser muita coisa. E aí que começa a vir algumas crises, quer dizer, o que eu vou fazer? O que eu vim fazer no mundo? Para que eu sirvo? Aí a gente também tem um grande desafio que o sistema educacional, e é uma crítica construtiva, ele acaba ensinando muito a reconhecer os alunos a partir do que eles não sabem. Então, ele não sabe matemática, ela não é boa de idioma, e as empresas acabam reproduzindo isso. Às vezes, eu estou dentro de uma empresa, a gente vai fazer um plano de treinamento, e dentro desse treinamento, a gente vai treinar a pessoa no que ela não é boa. Então, ela tem um raciocínio matemático fantástico, né? Um nerd, sei lá, e aí a gente resolve mandá-la para um treinamento de comunicação. Então, ele não vai ser nem, né, alguém que usa a matemática bem e nem alguém que se comunica bem. Ele vai ser, dos dois lados, ele vai ser medíocre. Então, o próprio sistema educacional reproduzido pelas empresas acaba massificando um pouco. A gente não reconhece as pessoas pelos seus talentos, a gente não fortalece o que ela é boa para trabalhar nas nossas empresas. A gente acaba treinando no que já ela não era boa mesmo, que ela vai continuar mais ou menos no que ela era, né? Uma outra coisa, e hoje a gente falou tanto de história, se a gente se recordar, o período militar, dentre várias coisas que aconteceram, ele retirou a cadeira de filosofia das escolas, e era a única cadeira que falava de valores pessoais. Então, sim, a gente está numa sociedade com crise de valores. Então, se a gente perguntar numa sala dessa, quem um dia parou para elencar seus 5 principais valores, fez a sua escolha de carreira em cima desses 5 valores, escolheu a esposa, escolhe produto na gôndola do supermercado, escolheu o seu negócio em cima dos seus valores pessoais, são poucas as pessoas, porque a gente não faz esse exercício. Quem não passou por algum trabalho de autoconhecimento, um processo de coaching, não sabe qual que é os seus valores. Aí vai para uma empresa que te manda viajar toda semana e aí você fica infeliz porque você nunca parou para pensar que, de repente, família é um valor importante. Portanto, sua carreira precisaria considerar isso. Ou vice-versa. Seu principal valor é liberdade, né? E aí você fica o dia inteiro na mesa do seu escritório. Aí começa a te dar uma gastura, né? Te dá um desconforto, aí você não sabe por quê. Porque você tem dentro daquela sua escolha de valores algo que você não... Ficar trancado 8, 10, 12 horas numa mesa não vai te fazer feliz. Então, aí a gente vai começar a desenhar o que é coaching. Dentro de um processo de coaching, dessa ferramenta, a gente tem o desafio de ajudar a pessoa a reconhecer os seus valores, identificar seus talentos e descobrir no que ela quer servir isso. Você quer pegar tudo isso que você tem aí dentro de talentos, valores, etc., e fazer o que com isso? Você quer colaborar com a sociedade com o quê? E, portanto, consequência disso, ser remunerado como? Né? Então, de modo geral, já para a gente ir aquecendo o que esse tal de coaching, basicamente é isso. Né? Mas agora vamos esmiuçar, até para entender que, como é uma palavra da moda, a gente tem aí no mercado tudo, né? Life coaching, executive coaching, sexual coaching, coaching para qualquer coisa. Então, hoje, no mínimo, se vocês saírem por aquela porta sabendo diferenciar coaching de qualquer outra coisa, eu já vou ficar muito satisfeita. Né? Bom, a gente tem uma metodologia, e aí é por isso aquele currículo extenso que foi lido, porque a partir de 2004, eu realmente fui buscar entender como é que essa ferramenta funciona e como é que ela poderia ser potencializada.
Então, esse quadro, vamos explicar pedacinho, pedacinho, ele fala muito de como a gente entende coaching. Então, primeira coisa, continuando a nossa metáfora, a gente vem com uma missão, vocação, profissão, a gente vem com uma caixinha de valores, talentos, enfim, e a gente recebe 4 conselheiros. Né? Eu trabalho com governança corporativa, faço parte do IBGC, então, para mim, a metáfora de conselheiros, e aqui a gente tem muitos conselheiros também, é muito interessante. Dentro, a gente tem... eu não sou psicóloga, como vocês viram, eu sou especialista em psicologia, mas não sou psicóloga, então isso não é papo de psicólogo. Mas se vocês olharem aqui, a gente tem aqueles 4 conselheiros dentro da gente. A gente tem um conselheiro chamado razão, a gente tem um conselheiro chamado emoção, um conselheiro chamado sensação e um 4º conselheiro chamado intuição. Então, se a gente tivesse num conselho equânime, cada um deles teria 25% de direito de voto. Mas, de novo, alguma coisa acontece entre os 7 e 14 anos que cada um de vocês, inclusive eu, aprendeu a se apoiar muito mais numa função do que na outra. Então, é como se vocês estivessem vendo uma grande partida de futebol, uma grande partida de jogo, e estivessem olhando só 25% e tomando decisões na sua vida com uma visão de 25%, 30% de conhecimento. Vou ajudar vocês a entenderem quem são esses 4 conselheiros. Pessoas racionais. E se vocês já fizeram esses testes, DISC, MBTI, Quantum, Quati, todos esses testes de perfil, no fundo, é disso aqui que eles estão falando. A resposta do teste, ele vai estar te dizendo em qual função você se apoia. Todas elas têm ônus e bônus, não tem nenhuma mais legal que a outra. E o processo de coaching também não vai te transformar em algo que você não é, mas vai te dar autoconhecimento para você saber, a partir daquele dia, tomar decisões sabendo que tem algo que você não está vendo. Então, é importante você ver. Se você está formando uma equipe, é importante você complementar com pessoas que tenham um jeito de olhar a vida diferente do seu. E talvez, com vocês não, mas a gente vê acontecer, a gente tende a contratar pessoas que veem o mundo igual a gente. Aí a gente está todo mundo lá, né? Como hoje brincaram, eu moro na frente, trabalho na frente do palestra, todo mundo assistindo a partida de futebol só de um cantinho. Aí muitas coisas acontecendo, muitas possibilidades, alguns riscos, lá do outro lado da arquibancada, só que eu e minha equipe inteira estamos de um lado só. Né? Mas vamos lá ajudá-los a entender o que vocês são nessa vida. Pessoas racionais. O que elas mais falam é certo e errado. A todo momento elas estão julgando. Então, assim, ele é feio, ele é bonito. Ele está certo, ele está errado. Nada pessoal, só foi uma brincadeira. Você também. Então, essas pessoas, elas têm a ilusão que um dia vão saber alguma coisa de tudo. Sabe aquele gestor, aquele empreendedor, aquele empresário, que para tomar uma decisão que ele deveria ter tomado em abril, é julho, ele ainda não tomou? Então, ele fala assim, não, agora eu preciso de um relatório mensal. Aí um chacoalha a cabeça, outro coça, né? Eu preciso de um relatório mensal. Aí você faz o relatório mensal. Não, agora eu preciso da projeção para 5 anos. Aí você projeta. Não, agora histórico de 10. Gente, já foi, a decisão já tinha que ser tomada, ele precisa disso. Para quem não é empresário, eu tenho muitos clientes de coaching que já estão indo para o pós-doutorado e nunca trabalharam. Eles ainda estão chegando com 40 anos, pós-doutorado, e se perguntando, eu vou fazer agora docência livre. Eu falo assim, mas você vai colocar isso tudo aonde? Ai, não sei, mas eu ainda não estou pronto. Então, são pessoas racionais. Elas têm essa questão, são pessoas extremamente críticas, porque para elas, ou é certo ou errado. Assim, elas são extremamente binárias. De novo, gente, não é nada contra os racionais, mas você imagina que isso deveria ser 25% da nossa tomada de decisão, e tem gente que faz isso ser 80%. Não precisa grandes cálculos, 100% menos 80%, sobra 20%, para você consultar outros 3 conselheiros. É hora que um deles fica surdinho, né? Só para vocês acharem que não tenho nada contra os racionais. Vamos para os emocionais. Emocional, ele, a cada 3 palavras, ele fala eu gosto e eu não gosto. Dele eu gosto, dela eu não gosto. Né? Esses caras contratam, não leem currículo. Fala assim, vou contratar você, mas ele não fala mandarim, nosso principal parceiro está na China. Não tem problema, eu gostei. Olha que sorriso lindo. Contrata. Você também, eu contrataria você tem um sorriso lindo. Né?
Mas ele não sabe Excel, a gente precisa de Excel. Não, aprende rapidinho. Enquanto um racional lê no currículo nomes como GV, USP, MBA, não sei aonde, contrata sem entrevistar, o emocional, ele contrata sem ler currículo, sem fazer teste. Né? E o que trava uma pessoa racional? O primeiro trava que ele quer conhecer tudo. Aonde que trava o segundo? O segundo trava porque ele tem a necessidade de ser amado. Imagine lá, você tem lá teu orçamento, você tem que dar para sucursal norte, sucursal sul, sucursal leste, só que aí você fica pensando, se eu mandar para o norte, o pessoal do leste não vai nem me chamar para a confraternização do final do ano. Né? Olha lá, agora foi outro que riu. Aí, quando você muda o exemplo, são outros que dão risada, porque cada um sabe, né, onde está o calo. Exemplo simples. A sogra quer ir para a montanha, a esposa quer ir para a praia. Ele vai fazer hora extra, porque ele não vai conseguir se posicionar. Ele não vai conseguir, porque se ele desagradar a sogra, e agora? Se ele se desagradar a esposa, e agora? Então, essas são as pessoas que têm essa função emocional desequilibrada. Aquele quarto, o nome é mais complexo, sensação, porque são os 5 sentidos. Né? Olfato, visão, paladar, audição e tato. É o mundo do concreto. Então, tem pessoas que são extremamente concretas. Aqui, o desequilíbrio desse campo forma mula sem cabeça. Pessoas que saem por aí fazendo coisas sem pensar e sem sentir. Você vira aqui para o Márcio e fala, Márcio, mas por que você está fazendo isso? Estou ocupado. Né? Mas você está se sentindo bem, tomando essas decisões? Eu não tenho tempo para pensar. Então, para ele estar parado é a morte, não pode parar. Essa pessoa vem procurar coaching e fala assim, olha, eu quero fazer coaching para virar um grande líder. Aí você fala para ele assim, olha, então são 10 sessões, nós vamos reservar na tua agenda, então tá bom, é quintas às 19, 10 quintas às 19 na sua agenda e na minha agenda. Ah, mas não vai dar. Mas por que não vai dar? Eu nem almoço, estou um mês, assim, 3 anos sem fazer check-up, eu não consigo me organizar desse jeito. Aí ele falou, e você quer coaching para quê mesmo? Para ser líder. Eu falei, ótimo, vamos começar a liderar a tua agenda, tentar um pouco de disciplina. Então, assim, nesse campo, as pessoas ficam fazendo. Se a gente olhar, a gente nem precisa olhar para o colega do lado, olha pela janela. Tem muita gente lá fora que ocupa a sua semana inteira, e se você parar no domingo, se é que essa pessoa vai parar no domingo, você pergunta o que você produziu. E aí, para não olhar para isso, ela continua ocupada. Então, de novo, esse campinho aqui também, que é onde moram os resultados, mora muita coisa bacana. Em todos esses campos, mora tudo que a gente precisa. O problema é quando a gente não se relaciona bem com ele. Último campo da intuição. Esse, de vez em quando, para os engenheiros é mais complexo entender, porque aqui a gente está falando de inteligência abstrata. Né? Intuição, insight, conexão com o sagrado. Eu não estou falando de religião, mas conexão com algo superior, criatividade. Né? Ultimamente, boa parte das entrevistas que tem aparecido é para falar de criatividade. Criatividade, ela mora no campo da intuição. Só que o que acontece? É o campo mais sutil de todos. É um pedaço do cérebro muito suave. Né? A neurociência investiga muito isso. Quando o engenheiro ainda... Eu estou nessa fala, ele ainda está olhando para a minha cara com aquela cara de ué, eu falo, tá bom. Eu trabalho na frente de uma livraria Cultura, eu falo, vamos dar uma olhadinha lá na livraria Cultura. Pegue qualquer biografia de uma pessoa que você admire e que realmente esteja causando impacto na sociedade. Praticamente sem exceção. Qualquer uma dessas pessoas, hoje, elas tiveram contato com esse tal do campo da intuição. Uns escalaram o Everest, outros foram para o monastério, cada um do seu jeito, mas, de alguma forma, eles entenderam que tem alguma coisa a mais do que tudo aquele resto. Né? E é o momento... Por que está tão na moda fazer curso de meditação, curso sei lá do quê? Porque eu só acesso esse nível de inteligência quando eu estou desacelerado. O que é estar desacelerado? Eu estar com a mente tranquila, e legal que a neurociência mostra isso em exame, em imagem, quando eu estou com as minhas emoções minimamente equilibradas e quando eu estou com o corpo saudável. Aí eu consigo atingir esse 4º nível. Mas o que acontece? Qualquer coincidência é mera coincidência. Toca o despertador 6 da manhã. Aí a Débora olha para ele. Eles vão sofrer, porque eu só sei o nome deles mesmo. A Débora olha para ele e fala assim, vou ficar mais um pouquinho na cama. Né? Aí vem uma coisinha chamada razão
E fala assim, por isso, Débora, que você não tem nada na vida, por isso que você não dá certo. Agora é o outro que está rindo aqui. Aí vem o que a razão nos dá de presente quando ela é contrariada. Uma coisa chamada culpa. Né? Então, você sai da cama correndo, pulando, você não quer se sentir culpado. Né? Aí vem o campo da emoção e fala assim, você é uma banana mesmo, né? Ralou a semana inteira, já fez faculdade, já não sei o quê, fica aí meia horinha. O que é meia horinha? Aí ela fala, é verdade, eu vou ficar meia horinha. Não, eu vou levantar. Quando a gente contraria o campo da emoção, a gente ganha uma coisa chamada mau humor. Então, talvez se a gente olhar para o lado, ou olhar para a janela, né, para a gente não ficar aqui só nesse... Assim, metade das pessoas lá fora ou estão sentindo culpa ou estão mal-humoradas. Aí elas chegam na nossa empresa, dão um bom dia atravessado para o colega já acha que é com ele, e aí a gente já tem um problema de clima organizacional. Né? Simplesmente porque a escola, a vida, não ensina a gente a lidar com esses 4 caras que estão dentro da gente. Né? A forma que a gente conduz coaching é muito lúdica, muito criativa. Tem gente que acha que isso daqui são Smurfs, são gnomos. A pessoa é criativo. Aquele Blue Man da TIM, sabe, do comercial da TIM. Então, tem hora que esses 4 estão brigando. Então, é como se você tivesse uma empresa, você contrata 4 conselheiros e, ao invés deles te ajudarem, eles começam a se estapear. Você começa a fazer gestão de conflito interno. Né? Aí você acha que alguém vai conseguir ser intuitivo, alguém vai conseguir ser criativo com uma briga interna dessa? Né? Se o corpo levanta da cama, ganha mau humor. Se ele ficar na cama, ganha culpa. Então, tanto faz, qualquer escolha é ruim. Então, o processo de coaching, ele vai nos ajudando a entender, e é um processo, porque é uma coisa muito rápida, ele vai nos ajudando a entender como é que eu lido com esses 4. Eles estão dentro da gente para nos ajudar, eles não estão para ficar causando. Mas, quando a gente não sabe fazer gestão de equipe, o que acontece com a nossa equipe? Ela traz problema. Então, a gente precisa virar um grande gestor desses 4. Né? Mas aqui, vamos para esse outro ladinho aqui. Vocês já entenderam que vocês estão expert de perfil comportamental desse lado aqui. Dentro de um objetivo, né? Só colocando aqui, pontuar uma questão. Existem várias metodologias de coaching. Tá? Hoje é uma palavra da moda, tem muitas escolas. Algumas abordagens mais norte-americanas cuidam muito bem da razão, são intervenções verbais, o que você vai fazer, o que você quer. Quando você pega algumas abordagens vinda mais da Europa e um cruzamento que vem do Chile, abarca o campo das emoções, o que você está sentindo. Né? E a gente acredita muito de integrar tudo isso, porque lá naquele campo da intuição também é onde moram os valores das pessoas. Quer dizer, isso faz sentido para você? Ganhar dinheiro dessa forma faz sentido? Colocar os teus talentos a serviço dessa empresa faz sentido? Então, quando a gente fala de abordagem integrativa, que é como a gente conduz o nosso processo, é porque a gente considera essas 4 dimensões. Um objetivo, ele envolve conhecimento, ele envolve relações, ele envolve resultados, o campo da sensação, onde moram os resultados, mas também mora esse tal do sentido da vida. Né? Um processo de coaching, ele acaba diferindo de uma terapia, que pode demorar de 2 a 20 anos, porque ele cuida de um objetivo. E para a gente, da forma que a gente conduz um processo, é importante que esse objetivo atenda a todos esses andares. Quem fez administração, ou algum MBA, enfim, conhece a pirâmide de Maslow. Né? Ela tem muita sabedoria dentro dela, mas a gente coloca aqui um objetivo, a sua escolha, a sua decisão que você tem que tomar, ela precisa atender tudo aquilo. Uma transição de carreira, uma abertura de um negócio, não pode colocar em risco nem a sua segurança financeira, nem a sua segurança de vida, né? Nem seus relacionamentos, né? Nem estima, nem realização. Então, sei lá qual é o teu objetivo, mas o processo de coaching ele vai trazer muito essa coerência de olhar todos esses andares e garantir que você vai conseguir aquele objetivo sem executar nenhum estrago. Então, vira e mexe, a gente recebe pessoas que fizeram um processo no passado, conseguiram o objetivo dela, ser diretor, abrir 10 lojas, cada um com seu objetivo, só que quando ele chegou lá, ele olhou para o lado e já não tinha mais ninguém. Filho, esposa, mãe, ele já não lembra nem se a mãe morreu. Quando morreu, ele não estava no enterro. Ele engatou atrás daquilo e foi embora em cima do que ele queria de objetivo. Para a gente, isso não faz sentido. Um processo de coaching ele tem que ter a responsabilidade com
todos os andares da pirâmide. Ah, tá, eu quero vender coco na praia que eu vou ser feliz. Então, vamos entender qual é o passo a passo para você vender coco. Você gostou da ideia de vender coco na praia lá. Vamos lá, vender coco na praia, mas fazer teu plano de ação. Você quer largar o teu emprego e abrir uma lojinha aqui na Rua da Glória? Ok, vamos entender o que precisa ser feito para isso. O que você tem de talento para isso dar certo? Quais são os seus valores pessoais? Mas também como é que a gente vai fazer isso sem colocar em risco, às vezes, o teu próprio sustento. E o seu sustento pode ser hoje ou daqui 60 anos. Lá na frente, quando a gente encontra uma coisa chamada aposentadoria, nossa vitalidade já não é aquela mesma dos 40 anos. Tudo bem? Uma outra coisa que a gente trabalha no coaching, e aqui também vai depender do autor que vocês admirarem, modelo mental, crença limitante, paradigma, o nome que vocês quiserem dar, mas desde pequenininho a gente vai colocando algumas plaquinhas no nosso cérebro, né? Argentino não presta, corintiano não sei o que lá, mulher bonita não sei o que lá, e aí chega uma hora que a gente perde contato com a realidade. A gente começa a tomar as decisões só em cima dos nossos modelos mentais. Então, chega alguém e fala assim, nossa, eu não quero trabalhar em multinacional porque elas são exploradoras. Eu pergunto, em quantas multinacionais você trabalhou? Né? Vamos falar, nada contra os corintianos, mas assim, todo corintiano não sei o que lá. Quantos corintianos você conhece? Eu não consegui conhecer todos ainda. Não, e talvez nem queira, são muitos. Então, aquela coisa assim, não quis casar com uma mulher bonita porque mulher bonita não é fiel. Casou com uma mulher feia, o que aconteceu com ele? Entendeu? Então, assim, de repente ele foi traído por uma mulher bonita quando ele tinha 14 anos de idade, e aí ele categorizou todas as mulheres bonitas. Às vezes eu tive um chefe argentino, não quero trabalhar com argentino nunca mais. Então, o processo de coaching ele vai meio que desmanchando esses modelos mentais para você passar a tomar decisões em cima do que está acontecendo, não em cima dessas rotinas que vão acontecendo aqui numa determinada parte do cérebro. Né? Muitas vezes, você está andando no Cambuci, Campo Limpo, qualquer lugar, com um mapa do Belenzinho. Aí você tem um poste na tua frente, né? Você não consegue andar na vida e você está xingando porque no mapa do Cambuci, você estando no Belenzinho, não tem poste. Né? E o coaching vai suavemente tirar esse mapinha da tua mão para você olhar para o território e não para o mapa. Porque você está com o mapa errado, te venderam a história errada. E aí você começa a tomar decisão. Quando você realmente entende que tem um poste na tua frente, você se permite dar um passo para o lado e continuar caminhando na vida. Se você continuar teimando que no mapa não tem poste, por que você não consegue andar? Você não vai andar. Né? Vamos ver o que mais nós temos. Vamos para outra. Agora, momento escolinha, porque assim, quando eu fundei a Academia de Coaching Integrativo, antes disso eu fiquei 2 anos rabugindo. Rabugindo porque eu estava muito zangada com o que estava acontecendo com o mercado, todo mundo usando o nome de coaching para qualquer coisa. Né? Semana passada foi uma entrevista para uma revista tal de coaching infantil para crianças de 2 anos. Então, o nome pegou na moda, como qualquer outro nome, e as pessoas começam a usar para tudo. Então, agora, momento orientação. Gente, tem uma ferramenta que chama aconselhamento. Ela é fantástica, mas não é coach. Quem aplica é um conselheiro, um counselor, e a gente tem do outro lado alguém que vai receber um conselho. Coaching não tem receita de bolo. Coaching é muito parecido com saca-rolha. Né? Eu não sei como você vai ser feliz, eu não sei como você vai conseguir o seu objetivo, porque o caminho só é seu. Então, a gente vai aprofundando com a pessoa, vai fazendo perguntas, vai desmontando modelos mentais, entendendo como é que você toma a decisão para você encontrar o teu caminho. No aconselhamento, existe um conselho. Então, se vocês já contrataram coach em algum momento e ele começou a dar conselho, não era coach. Uma outra ferramenta é mentoria. Isso muito mais normal em empresas grandes, que tem lá uma pessoa com muito mais experiência e ela tem a responsabilidade de transferir esse conhecimento, esses valores, essa sabedoria para alguém que sabe menos. No coaching, exatamente, o profissional não precisa saber mais do que você.
Ele precisa entender como é que um ser humano funciona para você funcionar melhor, né? Tanto que o coach acaba nascendo muito no berço esportivo. Porque o que tem que fazer um treinador? Entender de músculos e saber como esses músculos vão mexer melhor com uma raquete, vão chutar melhor uma bola, mas os músculos são dele, né? Eu preciso entender como essa musculatura pode fazer aquilo com melhor performance. Consultoria. Consultoria tem receita de bolo. Quem contrata consultoria sabe que o consultor tem que saber mais do que ele. Então, você vai me ajudar a achar um problema. Então, eu não estou muito preocupada com o que você conhece. Eu tenho que conhecer mais do que você e fazer você ser melhor. Isso é consultoria, não é coach. É tanto que na academia, a gente tem alguns desafios. Quando o aluno vem cru, né, eu quero ser um profissional de coaching, né? A gente começa o treinamento, é muito mais fácil do que alguém que foi consultor. Porque para ele perder o vício de dar consulta, dar conselho, dá muito trabalho, né? Porque a todo momento, ao invés de ele querer descobrir o melhor caminho dele, não. Ele está querendo colocar o caminho melhor para ele, né? E eu sempre brinco com os meus alunos na academia. Quando alguém me conta uma história, que nem se a Rose me contar uma história, ela está me contando a visão dela, que é muito limitada. Lembra, ela está num cantinho do estádio de futebol. Então, a probabilidade de eu dar um conselho para a Rose e errar é de 75% de chance. Então, assim, para quem gosta de ficar dando conselho para os outros, pensem nisso. Você está dando conselho em cima da versão daquela pessoa, né? Então, talvez se a mãe dela me contar a versão dela, o ex-marido dela me contar a versão dela, eu falo, nossa, né? E aí eu vou entender que talvez o conselho não foi adequado. Por isso que no coach a gente não dá conselho, a gente não dá consulta, a gente desenvolve aquela pessoa para ela ser a melhor pessoa que ela pode ser no caminho dela, né? Terapia, né? Coaching, ele fala de presente e futuro, né? Onde você está, onde você quer chegar, né? Terapia olha para a relação que você tinha com seu pai, vai lá para o passado, volta. Por isso que algumas pessoas estão em terapia há 15, 16 anos, que tem muita coisa para olhar, né? O coaching, ele vai falar, esse é teu objetivo? Nós vamos mirar nele e vamos organizar para aquilo, né? E treinamento. Eu quero contratar lá para a minha equipe treinamento de liderança. Aí a gente sempre pergunta, você quer desenvolver o melhor líder que eles podem ser, ou você tem alguma receita na tua cabeça? Não, eu acho que a metodologia ABC é bacana. Ótimo, então procura uma consultoria em treinamento dessa metodologia. Porque no coaching é diferente. Nós vamos sair daqui todo mundo líder, mas cada um vai ser o melhor líder que ele pode ser, sem grandes treinamentos. Então, tudo isso, embora eu seja fã de coaching, até trabalho com outras ferramentas, mas tudo isso não é coaching. Coaching é coaching e as outras metodologias são outras metodologias, né? Então, esse slide eu levo para lá e para cá toda vez onde eu vou, porque eu falo, gente, a consciência de quem vai contratar o serviço para a sua equipe ou quem vai contratar o serviço para si mesmo, é muito importante ter uma certa clareza do que você quer comprar, né? Tudo isso funciona. Com um bom profissional tocando, tudo isso funciona, tá? Essa é a hora que vocês podem fazer perguntas também. Tem muita gente e vocês estão muito quietinhos. Tem um coach aqui na frente, vocês não fazerem pergunta, vocês correm o risco de eu começar a fazer pergunta para vocês, né? Aí essa parte é boa. Bom, falar um pouquinho da metodologia, porque tem gente que tem horror, fala assim, nossa, coaching deve doer muito. Pode, vamos lá. Não, sabe por que precisa? Porque nosso amigo lá da TV Cresce precisa ouvir sua pergunta. Senão minha resposta vai ficar sem pé e sem cabeça. Vá lá. Oi. Oi. Fala seu nome pra gente. Um dos Jefferson Monteiro. Tem 2 Jefferson Monteiro aqui, eu sou um deles. O mais legal, porque você está falando com a gente. Vá lá. Não pensando em corporativo, mas pessoal, o Leader Training estaria, aqueles cursos que a gente vê lá de título Leader Training, ele estaria encaixado num desses? Acho o LT é um treinamento, porque você já fez? Tá. O LT ele é um treinamento porque ele tem uma metodologia e ele vai lá, está colocando algumas questões para você trabalhar. Mas só pessoal, corporativo não se encaixa? Se encaixa. Na montadora que eu trabalhava, a gente tinha um convênio e mandava muita gente para lá, né? Então, é um treinamento de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal.
E cada um vai desenvolver a competência que entende necessária lá. Tá bom? Então, para quem tem desespero, fala assim, ai meu Deus, coaching deve doer, desconfortável. Então, assim, zona de conforto, tô lá, tô feliz, nada acontece na minha vida, mas também nada falta, tá tudo certo, né? Aí a gente tem aqui no meinho a tal da zona de expansão, que é a hora que eu quero dar um passo para frente. Quero casar, quero abrir uma empresa, quero abrir mais uma filial, quero passar um tempo fora do país, quero alguma coisa. Eu falo que aqui é a área das querências, é a área de expansão. Então, um processo de coaching bem conduzido, ele jamais pode levar a pessoa para a zona de pânico. A hora que a pessoa não tem resposta, fala, não consigo, não tenho competência para isso, não tenho habilidade, conhecimento para isso. E aí, essa zona de expansão. Então, desculpa, é a zona de pânico. Então, na zona de expansão, a gente tem essa possibilidade de se desenvolver um pouquinho mais, né? Aqui um pouquinho do que as pessoas vêm procurar no processo de coaching. Apoio no processo de tomada de decisão. Eu não sei se saio da empresa, eu não sei se caso, compro um guarda-chuva, abro mais uma filial, vou para um outro estado. Definição de metas e objetivos. Embora exista uma crença de que metas geram estresse, a gente tem um monte de pesquisa que não. Muito pelo contrário, a ausência de meta gera estresse. Porque se eu não sei se eu estou indo bem ou mal, essa angústia me gera estresse. Se eu sei que eu tenho que trazer isso de resultado na última linha do balanço, se eu sei que é isso que eu tenho que vender, eu posso ter um desconforto de não bater a meta. Mas eu sei onde eu tenho que chegar. Eu termino o meu dia feliz que eu cheguei ou não nela. Então, eu vou um pouquinho mais se eu tiver que vender mais, eu vou um pouquinho. Então, definição de metas e objetivos. Então, com quantos anos, com que idade você quer chegar não sei aonde, qual o número de filiais, enfim, metas e objetivos. Aqui, desenvolver as competências necessárias. Tem gente que sabe o que quer. A pessoa, né, principalmente empreendedor, nossa, eu quero estar em tantos bairros, com tantos pontos. E aí você olha e fala, mas eu não sei fazer isso. Eu não consigo reconhecer em mim quais são os talentos que eu tenho para chegar lá. E aí o coaching ajuda. Então, tá bom, você quer chegar lá? Vamos ver o que você tem. E tem algumas coisas que talvez ele não tenha, mas com essa clareza ele pode contratar, ele pode chamar um sócio, né, quando ele tem essa clareza das competências necessárias para chegar aonde ele quer chegar. Relembrar e propósito e missão de vida. Um monte de gente... Eu já não sei meus valores, não sei meus talentos, portanto, eu não sei minha missão de vida. Então, a gente fica andando por aí, pelo planeta fora, sem saber o que eu vim fazer. Então, algumas pessoas vêm procurar processo de coaching para falar, socorro, eu estou fazendo o quê nessa vida? E quando a gente fala de uma abordagem integrativa, é que a gente também não se preocupa em pesquisar ferramentas que possam nos ajudar a desenvolver pessoas. Nesse relembrar propósito de vida, a gente olha muito na carreira, quando alguém chega, marca uma sessão zero, né, vai tomar um café comigo, a primeira coisa que eu pergunto é a idade. Não é nada pessoal, é uma pergunta técnica. Porque o que acontece? A antroposofia e aí a medicina, a psicologia seguem a mesma reguinha, divide a nossa vida em ciclos de 7 anos. Então, 0 aos 7, primeira infância, 7 aos 14, segunda infância, 14 aos 21, santa adolescência, eu tenho uma lá em casa, 21 aos 28, aquela crise que eu não me vejo nem como adulto, nem como adolescente. Todo mundo já passou por aqui. Não, aqui alguns estão passando. Mas é uma outra crise. Quando eu chego dos 28 aos 35, eu começo a questionar a carreira. Já terminei a faculdade, já fiz o estágio, já fui trainee, enfim. E aí, 28 a 35, um questionamento muito forte de carreira. Quando a pessoa chega e ela começa a falar dessa idade, eu já sei o que... Tem uma vasta noção do que ela vai me trazer. 35 aos 42, legado. Já sei ganhar dinheiro, já me formei, mas o que eu vou deixar para esse planeta? Né? Então, é um questionamento, é um desconforto diferente. Aí vem dos 42 aos 49. Então, assim, essa questão do propósito de vida aparece muito em pessoas um pouco mais maduras, que já entenderam que sabem ganhar dinheiro, que já se formaram, mas não estão felizes com o que estão fazendo. E aqui reconhecer valores e virtudes e talentos, né, que um número grande de processos está relacionado a isso. Poxa, né, por que eu estou infeliz no meu trabalho? Você sabe quais são os seus valores? Não. Quais são os valores da sua empresa? Você consegue entender se combina ou não?
né? E às vezes nem é da empresa, do teu gestor, você está batendo de frente com o teu chefe, né? Às vezes seus valores pessoais são muito divergentes. E não tem certo e errado. Uma pessoa que tem o valor família, ela não é melhor ou pior do que uma pessoa que valoriza a liberdade. Mas talvez ela tenha dificuldade de trabalhar junto. Alguém que queira qualidade de vida e alguém que queira abundância e prosperidade. Então, um quer terminar o dia às 5 e o outro vai até às 2 da manhã, porque o céu é o limite. Talvez eles tenham dificuldade de trabalhar junto. Mas como a gente não conversa sobre isso, sempre fica no pessoal. Eu acho que ele não gosta de mim, ele acha que eu odeio ele e a gente fica o dia inteiro junto. E aí o que acontece? Aí, para quem é da área de saúde, a gente sabe o que acontece. É só entrar no hospital agora. Crise de tendinite, bursite, colesterol alto, problema no coração. O que é isso? Instrumento usado de forma inadequada. Se você pega um serrote para martelar, você vai desdentar. Se você tentar fazer, talvez, uma torrada no liquidificador, vai ser uma meleca. Então, por muitas vezes, ou as empresas ou as pessoas fazem isso. Pegam uma pessoa que serve para algo e colocam ela numa outra função. Como o nosso cérebro é bacana, lembra? Ele tem aquela plasticidade, ele fica. Então, geralmente, sim, por experiência, 5 anos a pessoa dá conta. Passa de 5 anos, ela começa a ficar desdentada, né? Ela começa a ficar serrote desdentado, porque ela não consegue mais. Crise de pânico, crise de depressão e todas as ites e todos os check-ups que vem enquadrado é o quê? É consequência de que você está se usando de forma errada. Né? Para os empreendedores e empresários, você está pegando um ser humano errado e colocando ele numa função que talvez não encaixe com ele, não veio para fazer aquilo. Né? E aí, quando a gente coloca aqui reconhecer valores, virtudes, é isso. Né? Entender um pouquinho quem somos nós para saber para o que a gente serve. Né? Informações um pouco mais concretas e técnicas. O processo de coaching ele tem 10 sessões. Se você contratou um processo de coaching que tinha 200 horas, lamento informar, você não fez coaching. Você fez qualquer coisa, sei lá o que você fez, mas não é coaching. Porque é um processo. Né? Ele pode acontecer de forma em grupo ou individual. Em grupo é muito legal, individual também. Né? Eu costumo falar que coaching individual é profundidade. Vai depender da sua capacidade de apneia, para quem mergulha, da sua capacidade de segurar o fôlego e se conhecer. No grupo, o aprendizado é coletivo, embora cada um tenha o seu objetivo. No coaching em grupo, a gente tem o desafio ou a riqueza da diversidade. Então, às vezes, o insight começa na minha cabeça e ele fala alguma coisa que, nossa, faz todo sentido. Né? E uma coisa legal do coaching em grupo, como nossos talentos, qual que é a dificuldade da gente reconhecer nossos talentos? Um talento não me gera esforço. Talento, ele é uma coisa tão nata minha que quando eu faço, né, é legal. Né? Por algumas questões sociais, a gente entende que ganhar dinheiro fácil é pecado. Então, eu construo minha carreira em cima de sacrifício, portanto, eu estou construindo minha carreira em cima do que não é meu talento. Então, num grupo desse, muitas vezes ele comenta alguma coisa que ele fala, nossa, mas ele conseguiu tudo isso na vida com esse talento, que para mim é tão banal. E aí eu começo a entender que talvez aquilo que eu não dou a menor bola em mim, que eu gosto, que me dá prazer, que eu sei fazer bem, podia ter sido a base da minha carreira. Porque ele ganhou dinheiro com aquele talento. Por que ele ganhou dinheiro com aquele talento? Eu tenho aquele talento e não ganhei dinheiro. E às vezes, sem a pessoa falar nada, sem quem está conduzindo o processo falar nada, a pessoa teve o melhor insight da vida dela com a fala de um colega que falou, nossa, eu conquistei isso por meio desse talento. Eu olho e falo, uau. Uma coisa interessante também em coaching em grupo, a gente perde um monte de energia guardando segredinhos, né? Assim, aquelas coisas que a gente acha que é uma coisa horrorosa, sei lá. Então, de repente, o Márcio, no meio do grupo, vira e fala assim, eu até casei fazendo xixi na cama. Aí ele olha para ele e fala, meu Deus, você fez isso? Quer dizer, ele ficou nos últimos 30 anos guardando isso, com vergonha, pondo muita energia em esconder isso. E ele olha e ninguém fez nada, ninguém nem bateu no Márcio. E fala, caramba, e não era tão feio. Então, assim, cada um tem o seu enrosco existencial e, às vezes, a gente põe muita energia para guardar isso. E, às vezes, é uma energia que a gente podia estar produzindo, que a gente podia estar criando. Então, o coach também faz esse desamarrar dos nozinhos para você estar em paz com você mesmo e produzir coisas de uma forma mais fluida. Né?
Agora é a hora que vocês fazem perguntas, que senão eu começo a fazer perguntas. Você quer fazer pergunta. Deixa eu fazer a primeira pergunta, né? Primeiro, É o seguinte, uma lista na mão. Quando a gente consulta, o pessoal consulta um psicólogo, ele tem um momento dele parar, para não ficar tão dependente, né? Uhum. A empresa também, o profissional, ele fica em algum momento dependente do coaching também? Não. Não. Porque aqui, assim, chega na 10ª sessão, por mais que a pessoa fale assim, mas tá legal. Eu falei, olha, o processo é 10 sessões, chegamos aqui ao seu plano de ação, agora você precisa aplicar. Você pode voltar para uma manutenção mensal, você pode voltar daqui a um ano com outro objetivo, mas é um processo, ele tem começo, meio e fim, né? A gente sabe que, por algumas questões financeiras, a gente tem profissionais que chamam de coaching e ficam com a pessoa durante meses até anos. Por isso que eu falo, se você fez isso, não é coaching, é terapia, sei lá o que é. Então, não tem dependência. Por quê? Se você falar assim, Rebeca, como eu faço isso? Eu vou te devolver a pergunta. Como você vai fazer isso? Que é justamente para não ter essa dependência. Ok, obrigado. Oi, Rebeca. Parabéns pela explanação. Eu queria que você, talvez seja até um momento oportuno nessa reunião do grupo, e nós falarmos em certezas absolutas, verdades absolutas, né, e mentiras absolutas. Nós temos hoje diversos canais de informações que nós tende a ser um generalista, né? Eu sou consultor empresarial e eu vejo muitas barreiras quando você fala do conhecimento, né? Se eu preciso do seu conhecimento, eu vou te procurar, né? Então, a ideia de certezas absolutas, de que forma ela influencia nesse processo do coaching? Porque, de repente, eu vou querer o serviço do coach, mas eu vou com barreiras. Eu vou ouvir o que a Rebeca tem a me dizer que me interessa. O que não me interessa, eu criei a barreira. Uhum. Nesse aspecto. Sim. Só fala seu nome para mim. Salvador Serrato. Salvador, bem pertinente. Acho que vai dar um bom conteúdo aqui. Primeira coisa, a neurociência, e até antes da neurociência, nos mostra que o quê? A gente não tem capacidade de pegar 100% de uma cena. E aí, por si só, a gente entende que não existe verdade absoluta. Quando eu estou em treinamento, em empresa, quando as pessoas têm dificuldade de entender isso, eu pego 4 gatos pingados, geralmente esse pessoal bonito que senta aqui na frente, levo e conto uma história, leio uma história, com muitos detalhes. Entra um por um aqui, e aqui quem está aqui está comendo bolo, tomando café, não sabe o que eu estou fazendo lá fora. Aí entra um por um aqui e vem contar uma história, né? Gente, a plateia jura de pé junto. Que são 4 histórias diferentes. Porque, ao eu contar, cada um deles absorveu a história de um jeito. Então, a riqueza, às vezes, do processo de coaching é simplesmente a pessoa entender isso. Né? Ela entender que aquela versão, aquela experiência dela, aquele modelo mental dela é só dela. Então, assim, ele tem o dele, eu tenho o meu, e se eu conseguir transcender isso, nós vamos ter o melhor modelo de todos, contanto que eu saiba que não vai ser nem o meu, nem o dele. Né? E aí um pouco do que você falou é a rigidez, às vezes, de uma pessoa muito racional, do certo e errado. Então, assim, se uma pessoa é binária no certo e errado, para eu admitir que ele tem razão, eu vou ter que admitir que eu estou errada. E aí a gente já começa a ter uma série de, inclusive, conflitos internacionais quando se entra nessa toada. Então, a gente parte do princípio que existem modelos e eles podem conviver juntos. Né? Então, bem pertinente a sua pergunta por conta disso. Foi o que eu falei, a Rose pode contar a versão dela da história. Na versão dela, o outro personagem fez tudo errado e estava... Né? Aí a gente senta com o personagem, ele tem a versão dele. Né? E é engraçado que todo o processo de coaching, no final, a gente até agradece. A gente tem um coadjuvante. Ora é o chefe dele, ora é o marido dela, que é o carrasco. Né? E aí a gente precisa olhar e desconstruir esse modelo de perseguidor para a pessoa caminhar na vida dela. Né? Mas muito obrigado, Salvador, pela pergunta. Mais alguém tem alguma pergunta? Dúvidas, sugestões? Lá no fundo. Vocês viram o pessoal do fundão nem sempre, né? Espera aí. Boa noite. Meu nome é Adalberto. Adalberto? Isso. Porque o coaching, ele, se eu não me engano, ele surgiu em 1718
e foi utilizada pela primeira vez na Universidade de Harvard. E por que só agora no Brasil ele está sendo utilizado há pouco tempo? E outra coisa, eu gostaria que você me falasse um pouco do know-how. Falar um pouco do quê? Do know-how que age na nossa mente. Obrigada. Know-how, desculpa. Bom, a gente tem, e eu vou ser bem acadêmica, porque eu sou pesquisadora da área. A gente tem registros de coaching, a formação da primeira universidade de coaching, que foi a Coachville, formada pelo Leonard, que inclusive era contabilista, né? A pessoa fala, tem que ser psicólogo. Não precisa ser psicólogo para ser coach, né? Mas você consegue, inclusive, observar na história, assim, se a gente falar quem foi a primeira pessoa a aplicar coaching com essência, a gente vai falar de Platão. Que quando as pessoas iam lá perguntar o que é uma vida boa, ele falava, não sei, a vida é sua, você tem que saber o que é vida boa para você, né? E no Brasil, agora a palavra ficou na moda, mas a gente já tem alguns, se a gente falar de século, né, a gente virou o século não faz tanto tempo, a gente tem isso já há bastante tempo. A gente tem, se você pegar nas pesquisas acadêmicas, inclusive no mundo acadêmico, a gente já tem isso há praticamente 100 anos acontecendo. É que agora virou febre, né? A palavra ficou bonita, como todas as outras, as pessoas acabam usando, né? E quando a gente fala, né, de know-how, de conhecimento, é um pouco do que o Salvador perguntou. A gente tem um monte de memória, né? Um monte de talvez você vai me dar o gancho de falar uma coisa que vale a pena, que são as tais sinapses, né? Qual que é o perigo de um livro de autoajuda ou de um processo de coaching só racional? Num processo de coaching só racional, e eu não sei se vocês têm algum amigo que leu todos os livros de autoajuda lançados nos últimos 6 meses, e ele ficou um cara chato e crítico, porque no livro é tudo perfeito. Ele olha para você, você não é perfeito. E aí eu começo a te criticar, a te julgar, né? Porque a mudança não acontece na cabeça, né? Meus filhos estudaram sempre escola construtivista, que já aplica isso. Cola de conhecimento chama emoção, né? Então, a gente precisa acionar o campo da emoção para esse conhecimento ficar de verdade. Né, trazer o corpo, que é quem vai levar a ação para o campo de verdade. E aí esse o cuidado de colocar muito conhecimento na cabeça, porque se ele não virar prática, né, se você estudar muito e não fizer nada, eu acredito que você não vai conseguir os resultados que você quer na vida, né? Então, por isso que quando a gente fala de uma abordagem integrativa, a importância de pegar tudo que você sabe e entender como é que você quer aplicar, né? Eu gosto muito daquele filme Matrix. Ele é o melhor modelo para entender isso. Uma vida muito legal, só que não é de verdade, está na cabeça da pessoa. Se ela dá conselho, né, dá palestra também, tem um monte de palestrante, assim. Tanto que, assim, quando você for contratar um profissional de coaching, qualquer um, investiga um pouquinho da vida dele, né? Porque é um perigo ser conduzido por um profissional que ele tem tudo muito perfeito na cabeça dele e a vida dele é uma catástrofe. Eu brinco, é igual contratar planejador financeiro. Ele está todo desorganizado, aí ele quer consertar a sua vida, né? Ou consultor matrimonial, a vida dele afetiva é uma catástrofe, e ele quer consertar o seu casamento. Então, assim, essa coesão entre prática e pensamento é importante em qualquer profissão, né? Por isso que essa coisa do conhecimento, ela precisa estar integrada com mais um monte de coisa, né? Poeticamente, cabeça, coração, corpo, espírito, o que vocês acreditarem, mas tem que estar integrado tudo junto. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Meu nome é Newton, eu sou do comercial, da Associação Comercial. Num artigo publicado no mês passado, alguns pesquisadores publicaram que foi uma pesquisa entre 8.000 gestores e eles falaram que o problema não é exatamente a estratégia, que quando uma estratégia não dá certo, o problema não é exatamente a estratégia, mas sim quando dá um problema na execução, e aí as áreas, os setores da empresa, elas se fecham entre si para se proteger e acabam não ajudando uma a outra. Ao invés de usar a sua habilidade de se adaptar àquela situação, eles se fecham e se protegem entre si. A minha pergunta para você é a seguinte: você acha que um processo de coaching
pode ajudar dentro de uma empresa que não conseguiu estabelecer uma estratégia, não conseguiu ter sucesso na estratégia, se na próxima vez que acontecer isso, o coaching vai funcionar para essa situação. Ou se não, pode passar um ano e vai ter que fazer um novo processo de coaching. Então, vamos lá. Bom, a gente cresceu, pelo menos eu cresci com a minha idade, como é que era? Sobrevivia a ervilha mais forte, depois a gente entendeu que não. O que se sobrevive é o ser que tem maior capacidade de adaptação. Os últimos artigos de liderança, o que eles trazem? Um bom líder não é aquele que cria cenários. Um bom líder é aquele que consegue transitar em qualquer cenário. Mudou a moeda, transito. Mudou o governo, eu transito. Né? E o coaching está muito alinhado com isso, porque eu vou descobrir qual é o meu talento. Portanto, eu posso aplicá-lo em qualquer situação, inclusive em qualquer área da minha vida. Eu converso assim, quando o empresário contrata coaching para a equipe dele, ele está fazendo investimento social. Porque não vai virar, de lá não vai sair só um profissional melhor. Vai sair um pai melhor, vai sair um cidadão melhor. Porque a partir do momento que ele aprende a usar aqueles talentos que ele tem dentro, ele vai aplicar em qualquer área da vida dele. Né? Você falou de liderança, quer ver um exemplo fácil? Observem líderes que estão ao seu redor. Vocês vão observar que tem um grupo que dá muito certo e um grupo que não dá tanto certo. O que esse grupo que não dá tanto certo faz? Ele elogia as pessoas. Portanto, ele vira, eu já usei todos os nomes que eu sabia, Maurício. Ele vira para o Maurício e fala assim, nossa, Maurício, como o seu relatório é perfeito. Né? É igual o cachorrinho deu a patinha, você deu um biscoito. Aí você olha para o cachorrinho, ele dá a patinha. Aí o que o Maurício coloca na cabeça? Todos os problemas da vida dele, ele quer fazer relatório. A casa está caindo, ele quer fazer relatório. Os negócios estão bons, ele quer fazer relatório. Então, um gestor que elogia ações, ele cria uma dependência muito grande para a equipe não anda. Agora, se eu virar e falar assim, Maurício, estou te reconhecendo pela sua dedicação a essa empresa, por esses resultados, Tá vendo? Eu estou elogiando, melhor, eu estou reconhecendo uma característica que o Maurício vai usar para sempre agora na minha equipe. Entrou em crise, ele vai usar dedicação. As vendas subiram, ele vai aplicar dedicação. Estamos recebendo visita, ele também vai se dedicar. Então, tem pequenas coisas que o coaching vai trazendo para a pessoa que ela aprende a usar para o resto da vida. Então, primeira coisa, quando a gente, principalmente é líder que está na frente, quando ele começa a ter essa clareza de que, poxa, eu ficar elogiando porque o meu funcionário me deu a patinha, ele vai querer me dar a patinha sempre. Agora, se eu conseguir entender, fazer ele entender no que ele é bom, ele vai usar aquilo na minha empresa para sempre. E o coaching faz isso, ele vai ajudar a pessoa a entender no que ela é boa, para ela usar aquilo em qualquer momento. Né? Transição de carreira, casamento, sei lá o que cada um vai querer fazer com seus talentos. Né? Olá, boa noite. Aqui no Fundão também, meu nome é Fábio, sou gerente comercial. A minha pergunta é um pouco anterior. Gerente comercial desempregado, tá? Se alguém estiver precisando aí. Brincadeira. Na anterior, você falou em relação a um pouco voltado a título de comportamento de pessoas, na hora que nós vamos gerir pessoas. E a primeira vez que eu venho pessoalmente observar algo do que é coaching, tentar, aqui você pensou alguma coisa de coaching. Eu vim de uma escola da década de 90, pelas crises que nós passamos, nós falávamos muito na neurolinguística. Uhum. Então, eu tive uma ideia, um pré-julgamento aí em relação ao coaching, se isso é uma continuação melhorada da neurolinguística ou não, enfim, e que relação ela tem com a neurolinguística, quando você falou dos livros de autoajuda. Naquela época, num determinado momento, para se conseguir resultado, foi muito importante. Pelo menos assim, para os meus colegas na época, principalmente da área comercial. E está linkada com a neurolinguística mesmo, essa questão do comportamento, essa questão do cérebro, da forma como você disse, o meu cérebro é emocional, meu cérebro é racional, ele age dessa maneira, o cliente ele age e pensa e troca com você, baseado nesse formato de o que eu uso mais no meu cérebro. Eu queria entender um pouquinho disso, se o coaching está linkado um pouco com essa neurolinguística que eu conheci lá atrás, né? Essa seria a minha dúvida no momento. Obrigado. Essa pergunta é clássica em todas as palestras, seja rádio, TV, a gente tem essa pergunta. A PNL, né, Programação Neurolinguística, ela é uma ferramenta. Então, hoje a gente tem escolas de coaching
baseadas na PNL, né, na programação neurolinguística. Então, você pode optar, né? Quando a gente fala do que está por trás da nossa metodologia, a gente está falando de psicologia transpessoal, a gente está falando de psicologia positiva, abordagem sistêmica, que ela engloba mais alguns pedacinhos depois da PNL. Por exemplo, o campo da intuição. A PNL ela mobiliza o campo da emoção muito bem. Então, lembra que eu falei? As primeiras linhas eram muito racionais, intervenção verbal, o que você quer, onde você quer. Aí a gente conseguiu trazer algumas linhas que traz o campo da emoção. A PNL está dentre elas. O corpo, a emoção. E aí, quando a gente traz a abordagem, né, o quarto quadrante, aí seria uma quinta geração. Né? Se fosse carro, né, se fosse, sei lá, celular, seria uma quinta geração, que é a quinta geração da psicologia.